aí galera, aqui é a Juke, sejam muito bem-vindos ao AMD Brasil e hoje a gente tem um convidado super especial que tá dentro desse notebook, Gilberto Takatsu da Asus. E aí galera, tudo bem? O que a gente vai fazer hoje, Giba? Nós vamos dominar o mundo. É! Então, se você não é por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e vem com a gente entender tudo sobre os chipsets da AMD. Bora! Então, vamos começar falando sobre as compatibilidades de cada processador e APU que os processadores da AMD têm com cada um dos chipsets. O pessoal tem bastante dúvida em relação a isso, Giba. Então, comece aí explicando com as principais dúvidas que vocês da Asus recebem. Então, vamos lá. A gente aí tem 3 gerações aí de processadores AMD, né? Isso. Tanto de APUs quanto de CPUs, né? Como é que dizer, só CPUs, né, sem vídeo integrado. Então tem muita gente que tem dúvidas com relação a isso, né? Vamos pegar da linha nova agora que está saindo, que é a A520, né, que acabou de lançar, B550, que tem uns 2 meses mais ou menos que lançou, né, da gravação do vídeo, e aí a gente tem a X570, que ela um pouquinho, saiu já um pouquinho mais de tempo, né, saiu no começo do ano, finalzinho do ano passado, né? Sim, essa já é um pouquinho mais antiga, já tá no mercado. Sim, aí. Mas é a top de linha, né? Isso. Então, só para o pessoal entender, a linha de entrada começa com a letra A, aí a intermediária vai para B e a X é voltada para os entusiastas. E aí, quanto maior for o número, né, quanto maior for a série, melhor ou mais atualizado é o chipset. Isso. Então, assim, até a geração passada, então a gente tinha o A320, né, que era o chipset de entrada, que agora ele está sendo substituído pelo A520. Nós tínhamos a B450, que está sendo substituída pela B550. E na geração anterior nós tínhamos a X470, que agora virou X570. Isso. Okay? Então tudo foi para série 500. Só muda daí o resto da numeração. Exato. O socket é retrocompatível, mas os chipsets não são retrocompatíveis com todas as gerações de processadores. A gente tem que ter essa noção. Então, se você for lá no site da AMD, tem lá a lista de chipsets para cada geração de processador, o qual dá suporte. Ok? E você vai ver que, por exemplo, a série 3000 ou as séries mais novas, só alguns chipsets vão dar suporte por conta da arquitetura da placa-mãe, né, do processador em si e da placa-mãe. Então, para que a AMD conseguisse casar isso daí, que funcionasse de forma melhor e não ficasse dando muitos problemas, então eles fizeram uma divisão aí quais chipsets dão suporte. Porém, né, em alguns casos, o fabricante tem a opção de dar suporte para aquela linha de CPU. Então, para cada caso de placa-mãe, você tem que entrar lá no CPU List, né, e verificar se a sua placa-mãe em específico dá suporte para o processador que você quer colocar, para que você não compre um processador, né, que não está na lista de CPU. Pode ser que ele funcione inicialmente, mas ele não vai funcionar com todas as funcionalidades e numa atualização de BIOS ele para de funcionar. Então, só para a gente deixar claro que existem os Ryzen de primeira, segunda e terceira geração e os Ryzen com Vega, que então são as APUs. E o suporte é diferente. Então, se você tem um Ryzen de segunda geração e uma APU de segunda geração, não é a mesma coisa, tá? Só pra gente deixar esse ponto também claro. Eles são arquiteturas diferentes, né? Tanto que a arquitetura do processador em si tem uma diferença. Até então, os Ryzen com vídeo integrado, né, que são os Ryzen com Vega, que a gente chama popularmente de APU, né, Ryzen APU, eles têm uma quantidade de linhas PCI Express para a placa de vídeo menor do que a linha de CPU padrão.
uma coisa que a gente já ressaltou no vídeo passado é que se você está procurando uma nova placa, sempre verifique no site do fabricante, porque existem algumas regras, né, de compatibilidade e algumas compatibilidades específicas é opcional. Então, cada fabricante, para cada placa, para cada chipset, vai decidir dar ou não suporte. Isso que é sempre importante, né? Verificar lá no site o modelo certinho da placa e na aba suporte e achar então se aquela placa-mãe suporta especificamente o seu processador. Falando um pouquinho, né, que a gente já sempre conversa sobre isso, né, Carol? Falando da questão de compatibilidade, às vezes tem a questão de compatibilidade pela placa-mãe dar suporte para o processador, mas existe aquela questão de uma coisa não casa com a outra, você coloca os extremos juntos, né? Exatamente. Então, às vezes uma coisa que é muito famoso é aquela questão do eu vou comprar o melhor processador que o meu dinheiro puder pagar, mas na hora de comprar a placa-mãe, a pessoa opta por uma placa-mãe mais simples. Então, fala assim, vou economizar na placa-mãe, né, vou pegar um processador bom e aí eu invisto nas outras peças, às vezes não funciona muito bem isso. Mas então, explica, Giba, por que não é recomendado fazer isso? Então, vamos lá. Vamos pegar o projeto, por exemplo, de uma X570. Uma X570 ela é uma placa-mãe feita, né, para suportar os processadores mais exigentes. Então, se você colocar um 3900X, um 3950X, é uma placa-mãe que vai suportar ele em carga de trabalho total durante muitas horas sem dar nenhum tipo de problema. Por quê? Porque o VRM dela, né, o circuito, até a questão do PCB dela é diferente. Então, por exemplo, se você pega o PCB? Só dá uma explicada aí pro pessoal não ficar boiando no meio da explicação. Quando a gente fala de PCB, né, é a placa de circuito. Então, aquela placa que tem todos os componentes grudados, né, é o que a gente chama de placa de circuito impresso, ou PCB em inglês, né? Isso. Então, essa placa, ela tem camadas. Então, por exemplo, você pega a placa-mãe TUF X570, né, TUF Gaming X570 Plus BR, é uma placa-mãe que tem um PCB de 6 camadas. Dentro dessas 6 camadas, 2 camadas são dedicadas ao cobre. Sim. Né, para você aumentar a quantidade de energia que trafega na placa-mãe, para você alimentar todos os circuitos e o processador, e também a gente tem dentro dessa camada de cobre, a gente tem uma tecnologia chamada de 2OZ, onde a gente deixa um percentual maior de cobre perto dos componentes que esquentam mais. Então, qual que é a função disso? Então, a função é você usar o PCB para ajudar a resfriar esses componentes. Então você vai ter uma placa mais fria. Não, e quando a gente fala só do chipset, às vezes parece que a gente está falando só de um componentezinho da placa e, simplesmente tem, algum controlador melhorzinho. Não, a gente está falando de toda uma estrutura mais reforçada e mais robusta quando tem essa troca, esse upgrade de chipset em si. Sim, além disso, a X570 ela dá suporte ao PCI Express 4.0 em todos os dispositivos PCI Express. Sim. Então, como é tudo retrocompatível, então ele pode colocar um dispositivo PCI Express 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0, então o conjunto todo tem que dar suporte para isso. E o PCI Express 4.0 ele esquenta mais, ele trafega muito mais dados, né? Então ele exige muito mais do hardware. Então por isso que é muito importante quando você for escolher os componentes para montar o seu computador, você pensar em todo esse conjunto, né? A B550, que é um cara que lançou faz pouco tempo, ela dá suporte ao PCI Express 4.0 no M.2, que vem através direto do processador, e também na placa de vídeo, né? O PCI Express X16. Então isso também é muito importante você analisar na hora de você montar o seu setup, né? Que a placa-mãe, ela é, né, a mãe de todas, ela é a coluna espinhal onde você vai conectar todos os componentes. Então, se de repente a pessoa só está pensando efetivamente, né, em usar uma placa de vídeo e um SSD que vai fazer o uso do PCI Express 4.0, talvez uma B550 já seja suficiente. Mas, de repente, a pessoa já está pensando em colocar outros componentes que, de repente, é melhor, então, comprar a X570 para não ter que fazer um upgrade depois. Exato. Então, você já compra
né, a placa-mãe pensando nos upgrades futuros, né? Exato. Por exemplo, não que eu vou usar todos, mas, por exemplo, eu quero comprar um SSD M.2 PCI Express 4.0 agora, mas no futuro eu já estou pensando em comprar um segundo para fazer um RAID 0. Isso só vai funcionar perfeitamente se você tiver uma X570. Exatamente. Então, Mas me conta uma coisa. E se a pessoa comprar um Ryzen 9 e colocar numa A520? O que pode acontecer? O que pode dar de errado? O que pode dar de bom nisso aí? Quando que a pessoa pode ou não pode fazer isso? Porque as pessoas realmente, elas... às vezes rola uma dúvida em relação a isso, uma dificuldade de entender por que a gente fala simplesmente só do chipset, né? E falta, às vezes, um pouco mais de explicação em relação justamente ao que tu está falando. VRM, construção do PCB e, efetivamente, todas as outras funções. Porque uma pessoa que vai comprar um Ryzen 9, poxa, ela vai gargalar se ela não colocar um sistema de armazenamento ali eficiente. Exato. Então, vamos lá. Vamos pensar num todo, né? Eu vou comprar um Ryzen 9, né, independente seja o 3900X ou o 3950, e aí eu vou colocar uma placa-mãe. Funciona na A520? Funciona perfeitamente. Né? Quais são os problemas que eu posso encontrar? A A520 é uma placa de entrada, é uma placa mais simples de construção. Então, ela vai ter um VRM mais simples, né? Ela vai ter os componentes do VRM mais simples, a quantidade de energia que ela pode fornecer para o processador é uma quantidade menor, né? Então, qual é o grande problema? Eu compro uma placa dessas e eu uso, por exemplo, para fazer render. Nossa. Na hora que eu colocar o processador para trabalhar, ele vai ficar ali às vezes 2, 3 horas renderizando o que seja um vídeo ou qualquer outro tipo de coisa. Uma maquete 3D, um prédio inteiro. Aí qual que é o grande problema? O processador ele vai exigir muita energia da placa-mãe. Sim. E como a 520 é um projeto mais simples, ela vai esquentar, o VRM vai esquentar e em um certo momento ela vai começar a diminuir as tensões que ele fornece para o processador para se proteger, para não queimar nenhum componente. Sim. Isso é básico para qualquer componente eletrônico, né? Quando a gente fala de informática. Quando o componente começa a esquentar muito, ele automaticamente reduz a corrente e a tensão para se autopreservar. Exatamente. Então, qual que é o grande... muito melhor que ele diminua a tensão e não queime a sua placa do que ele continue dando gás todo e simplesmente seu computador pare de funcionar porque a placa-mãe queimou, tá? Então, só para deixar claro que isso é muito bom, tá? Essa função, ela é ótima, ela é perfeita. Sim. Porque não é como se fosse pegar fogo, né? Sim, os processadores também têm essa autodefesa, né? Sim. Ele chega até um limite de temperatura, ele automaticamente começa a reduzir clock, se a temperatura não baixar, ele desliga. Exato. As placas de vídeo também têm essa autodefesa. Então, isso é normal dos componentes. Mas, voltando ao caso, você colocar um 3950X ou um 3900 numa A520 é a mesma coisa que você colocar um motor de Ferrari num Gol, por exemplo, né? Num carro popular. Do Gol. Não vou colocar o Gol, mas é um carro popular, por exemplo. Sim. Você vai colocar um motor super potente numa carroceria super simples. Sim. Então, vai andar rápido? Vai. Quanto tempo que ele vai aguentar andando rápido? Ele vai conseguir frear bem? Então, são todas essas coisas que a gente tem que pensar na hora de montar o computador. Agora dá uma explicada pra gente quais são os detalhes que o pessoal precisa olhar na hora de fazer a compra, né, a escolha da sua placa-mãe. Vamos supor que eu quero comprar um Ryzen 9, quero comprar um processador que vai esquentar, mas eu não tô afim de simplesmente pegar a placa-mãe mais cara. Eu quero olhar, quero entender o que eu preciso procurar. Eu preciso ver o que exatamente no VRM, tem mais alguma outra coisa que eu preciso escolher, o que a ASUS faz para justamente fazer com que essa temperatura do VRM fique estável e consiga suportar um processador de alta temperatura. Então vamos lá. A ASUS, ela parte do princípio dela, quando ela vai fornecer as placas mais robustas, ela parte do princípio que todas as placas precisam dar suporte. Então, toda a X570 da ASUS, ela já tem 6 camadas no PCB, ela já tem um VRM
com dissipador de calor, que isso é muito importante, ok? O chipset, ele tem não só a ventoinha, né, que isso daí é meio que padrão, né, nas placas X570 hoje, mas além do fan que ela tem ali, ela tem um formato específico para que o ar quente ele não prejudique os outros componentes. Então o ar quente da X570 TUF, que é nacional, ele sai para baixo. Ele é despejado em um local onde ele não vai esquentar o SSD da parte de cima, ele não vai prejudicar a placa de vídeo. Então todas essas coisas já são muito importantes. Então, Giba, com base nisso, quais são as placas que tu indica com uma alta performance e um bom custo-benefício? Bom, hoje nós temos no mercado nacional a TUF Gaming X570 Plus BR, né, que é a placa de fabricação local. Ela tem um ótimo custo-benefício e a gente que lançou há pouco tempo a TUF Gaming B550 M Plus. Ela não tem mais o BR, mas ela é fabricação local. Então, entendi. São placas de alta performance, né, custo-benefício. Então, elas são a B550 e a X570, melhor custo-benefício com relação ao que elas entregam, né, os recursos. Justamente por ser nacional, né? Por ser fabricação nacional. Sim, e aí quando a gente fala de linha TUF, né, elas têm os recursos que toda TUF tem, né, que são os componentes do VRM com padrão militar. Então, os componentes que são o DRMOS, né, os capacitores, as bobinas, elas têm o certificado que passam pelos mesmos testes que os componentes que são entregues para o Exército dos Estados Unidos. Então, elas passam por esses mesmos testes, tanto que dentro da placa vem um certificado. Tá, tu acabou de falar pra gente sobre a B550 e a X570. Mas e a 520? O que vocês têm para justamente atender esse público que precisa de placas-mãe um pouco mais simples? Então, da A520 a gente tem dois perfis de placa, né? Nós temos o TUF Gaming, né, que é o mesmo perfil das B550 e X570, ok, nacionais. E nós temos a linha Prime. A linha Prime é uma linha mais simples, né, voltada a criadores de conteúdo e pessoas que vão utilizar o computador no dia a dia, né? Ele é um ótimo custo-benefício e elas atendem, né, toda a demanda, né, de processadores de baixo consumo até os processadores mais fortes. Então você tem ali a linha é mais simples, mas a Prime, né? A linha Prime é mais simples, mas ela atende também todos os chipsets. Todos os chipsets. Ela tem recursos também muito interessantes, né? Que a gente chama de 5 times protection, né? Ou 5 vezes proteção. Então nós já temos ali controlador, né, do VRM digital, você tem o slot reforçado, você tem proteção contra ESD nas portas traseiras, né? Você tem o recurso do LAN Guard, que é quando você tem uma descarga elétrica pela rede LAN. Então você tem vários recursos nessas placas e aí daí para cima, para todas as linhas para cima, você também tem esses recursos, né? Esses são os recursos mais básicos. Painel traseiro em aço inoxidável. Então você já tem tudo isso na linha Prime. E nas linhas superiores, que é a TUF, aí você tem linha Strix, tem a linha ROG, né? Que é no caso da AMD é a Crosshair. Então aí você tem muito mais recursos integrados. Então o último lançamento da ASUS para a linha nacional foi a B550 da linha TUF. Quais são os diferenciais que essa placa entrega? Então, vamos lá. A gente fala que dessa linha B550 ela é um ótimo custo-benefício, né? Porque ela é uma placa micro ATX, porém ela tem VRM, né, de 8 mais 2 fases, que seriam 8 fases do processador, 2 para o SoC, mais uma fase para as memórias, né? Ela tem um PCB de 6 camadas. Além disso, ela tem os componentes TUF no VRM, então DRMOS, chokes, né, que são os enrolamentos, capacitores, eles são todos de perfil militar, né? Tem o rede de 2.5 gigabits, que isso é uma novidade, né, para as placas de custo-benefício tem. E eu tenho um recurso que todo mundo gosta, mas pouca gente conhece. Todo mundo que conhece gosta muito, mas pouca gente conhece, que é o USB BIOS Flashback, né? O que é esse cara? Você não precisa ter um processador e memória
para você fazer a atualização de BIOS, por exemplo, você vai lá e trocou a geração do seu processador, né? E aí você não tem o processador antigo para fazer a atualização, ou você esqueceu de fazer a atualização antes de vender o processador, por exemplo, ou fazer a troca. Você coloca lá um pendrive formatado, né, no formato FAT, né, ou 16 ou 32, com o arquivo da BIOS atual, renomeado, tem uma porta específica, você coloca lá e aperta um botãozinho no back I/O da placa. E aí ele faz a atualização da BIOS automaticamente. É então, mágico, gente, é muito mágico, legal. Muito legal isso. A gente já fez isso, né? Não, várias vezes. Não, eu tô falando porque teve uma vez que a gente fez juntos aí. Sim, mas isso daí às vezes salva muitas vidas, porque assim, pensa que você tá fazendo uma atualização de BIOS e de repente você tem uma instabilidade de energia. Ou sei lá, porque você chutou sem querer a tomada e desligou o computador, ou porque realmente caiu a energia, ou deu aquela piscada. E aí a placa para de funcionar, porque no meio do processo corrompe a BIOS, né? E aí você vai lá com esse recurso, espeta o pendrive e regrava a BIOS, sem perder a placa, ou sem precisar mandar ela para o serviço de RMA. E no caso de troca de processador, não rola aquela coisa do tipo, putz, quem da minha lista de amigos tem um processador para me emprestar? Quem que pode desmontar a sua máquina em casa e me alcançar o processador para eu poder montar aqui o meu, para poder fazer a atualização da BIOS e aí trocar e efetivamente colocar o meu processador. É muito mais, não, ou trabalho, então, assim, né? Vou ter que pagar um técnico para ele fazer esse processo para mim, enquanto isso não vai me custar. Exatamente. Então ou você resolve todos os problemas. Faz o amigo trabalhar ou tu paga para alguém trabalhar para ti. Sim, é verdade. No caso eu tenho o Giba. Então, galera, por hoje era isso. Queria agradecer mais uma vez pela presença aqui do Giba. Muito obrigada por participar remotamente desse vídeo. Obrigado, Carol. Sinta-se abraçada. Ai, que bonitinho! Então, gente, se vocês ficaram com mais alguma dúvida, querem mais algum vídeo especificamente falando sobre placas-mãe, sobre chipsets, construções, como escolher, né, a sua placa, coloca aqui embaixo nos comentários. Se você é novo, se inscreve no canal, ativa as notificações e até a próxima. Até mais, galera. Abraço.